Bom dia, boa tarde, boa noite. Mais uma vez, estamos aqui reunidos em nome de Deus, nosso Pai, de Jesus, nosso Mestre e Irmão Maior, dos Espíritos Superiores e dos nossos anjos da guarda, para um momento de reflexão, um momento de oração, um momento de estudo sobre a moral cristã rediviva na obra de Allan Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo. Nesse sentido, todos os dias procuro trazer aqui a leitura ao acaso do Evangelho, de onde retiramos um trecho, geralmente do Evangelho mesmo, da Bíblia tradicional católica, às vezes alguma referência ao Velho Testamento, mas sempre tendo a ver com aquilo que é indiscutível em relação à figura de Jesus Cristo, que é a sua moral, que é a moral deixada por ele nos evangelhos e que, com o advento do Espiritismo, com a chegada dessa mensagem que esclareceu todas as figuras de linguagem, esclareceu todas as alegorias, pudemos compreender muito daquilo que Jesus disse, mas disse em parábolas, de modo que, na época, só entendesse quem tivesse ouvidos para entender e olhos para quem tivessem olhos para ver. Hoje nos foi permitido, espíritos ignorantes, porém candidatos à angelitude, que somos, compreender um pouco mais, porque foi o próprio Espírito da Verdade, o Paráclito Consolador prometido pelo Cristo, que nos trouxe esse esclarecimento sobre pontos muito importantes da moral cristã, a moral evangélica. Nesse sentido, convido-os a escutar comigo a leitura ao acaso de hoje. O capítulo é o capítulo 23, Moral Estranha. São os itens 16 e seguintes. Quando Jesus disse, não penseis que vim trazer a paz, mas a divisão, seu pensamento era o seguinte, não penseis que a minha doutrina se estabeleça pacificamente. Ela trará lutas sangrentas para as quais o meu nome servirá de pretexto. Porque os homens não me haverão compreendido ou não terão querido compreender-me. Os irmãos, separados pelas suas crenças, lançarão a espada um contra o outro, e a divisão se fará entre os membros de uma mesma família, que não terão a mesma fé. Vim lançar o fogo na terra, para consumir os erros e os preconceitos, como se põe fogo num campo para destruir as ervas daninhas, e anseio porque se acenda, para que a depuração se faça mais rapidamente, pois dela sairá triunfante a verdade. À guerra sucederá a paz, ao ódio dos partidos a fraternidade universal, às trevas do fanatismo à luz da fé esclarecida. Então, quando o campo estiver preparado, eu vos enviarei o Consolador, o Espírito da Verdade, que virá restabelecer todas as coisas, ou seja, que dando a conhecer o verdadeiro sentido das minhas palavras, que os homens mais esclarecidos poderão, enfim, compreender, porá termo à luta fratricida que divide os filhos de um mesmo Deus,
cansados afinal de um combate sem solução, que só acarreta desolação e leva o distúrbio até mesmo ao seio das famílias, os homens reconhecerão onde se encontram os seus verdadeiros interesses no tocante a este e ao outro mundo. E verão de que lado se acham os amigos e os inimigos de sua tranquilidade. Nesse momento, todos virão abrigar-se sob a mesma bandeira, a da caridade, e as coisas serão restabelecidas na terra, segundo a verdade e os princípios que vos ensinei. O Espiritismo vem realizar no tempo determinado as promessas do Cristo. Não o pode fazer, entretanto, sem destruir os erros. Como Jesus, ele se defronta com o orgulho, o egoísmo, a ambição, a cupidez, o fanatismo cego, os quais, cercados nos seus últimos redutos, tentam ainda barrar-lhe o caminho e levantam contra eles entraves e perseguições. Eis porque ele também é forçado a combater. Mas a época das lutas e perseguições sangrentas já passou, e as que ele tem de suportar são todas de ordem moral, sendo que o fim de todas elas se aproxima. As primeiras duraram séculos, as de agora durarão apenas alguns anos, porque a luz não parte de um só foco, mas irrompe de todos os pontos do globo e abrirá mais depressa os olhos aos cegos. Aquelas palavras de Jesus devem ser entendidas, portanto, como referentes à cólera que, segundo previa, a sua doutrina iria suscitar, aos conflitos momentâneos que surgiriam como consequência, às lutas que teria de sustentar antes de se firmar, como aconteceu com os hebreus antes de sua entrada na terra prometida. E não como um desígnio premeditado de sua parte de semear a desordem e a confusão. O mal devia provir dos homens e não dele. A sua posição era a do médico que veio curar, mas cujos remédios provocam uma crise salutar, removendo os tumores malignos do enfermo. Pois bem, amigos e amigas do caminho, irmãos e irmãs. Veja, é interessante quando o meu prólogo, a minha preleção de ideias, ela se sucede de uma leitura cujo assunto foi tratado ali sem querer. Veja que o Paráclito Consolador, ele veio, o Espírito da Verdade, a falange do Espírito da Verdade, veio e tornou claro o que estava escuro, o que ainda estava escuro. Mas a lição, ela ainda toca numa questão mais profunda, porque ela diz respeito àquela passagem em que Jesus diz: eu não vim trazer a paz. E nessa tradução, ela não usa mais, a tradução mais comum da Bíblia é: eu não vim trazer a paz, mas a espada. Ora, veja, é contraditório num primeiro momento, num olhar assim, meu Deus, mas então cultuamos alguém que veio trazer a espada? Como assim? Se somos tão preocupados com a fé, com o equilíbrio, com a paz de coração, com a indulgência, verdadeira indulgência, com humildade.
com a caridade. Bom, nós mesmos conhecemos famílias divididas, famílias cristãs divididas por embates ideológicos sobre um ou outro enfoque a que se deva dar ao Evangelho, à Bíblia. E essas pessoas muitas vezes morrem se odiando. Irmãos e irmãs morrem se odiando mutuamente. Por quê? Porque um acredita que é o próprio Cristo que está ali na hora da Eucaristia, que é a tal da transubstanciação da hóstia no próprio Cristo, e outro diz que não. Um é devoto de Nossa Senhora e o outro acredita que não devemos nos devotar a santo nenhum, ou mesmo a Mãe de Jesus na condição de Santa Mãe de Deus. E aí começam as brigas. Começam as brigas e elas vêm de há muito. Não é? Agora, o Espiritismo, né? Doutrina de Kardec, ela traz um novo significado, ela ressignifica muitas coisas. Aí ressignifica o conceito de ser cristão. Por quê? Admite certos conceitos, admite certos detalhes que criam tanta briga entre católicos e neopentecostais e protestantes. E, no entanto, é tratado como questão de somenos, vamos dizer assim. Outras questões que são importantes, aí sim, tem o tratamento até mais cerimonioso, mais preocupado do Espiritismo para lidar com aquele determinado assunto. Mas Jesus disse que o reino dele não era desse mundo. E assim sendo, brigar para quê? Não é verdade? Temos que ser humildes, temos que ser pequeninos e temos que seguir em frente, enfrentando as dificuldades que são impostas por nós nessa encarnação que estamos. E lembrar que os embates hão de haver entre pessoas da mesma família, entre vizinhos, entre amigos, entre colegas de trabalho, frequentadores dos mesmos clubes. Tudo isso vai continuar havendo. Mas é necessário que se cumpra isso para que se equalize e que todos compreendam da mesma forma, na mesma intensidade, a doutrina cristã. Por isso, irmãos e irmãs do caminho, eu os convido a refletir sobre o que estamos lendo e o que lemos hoje, e o que debatemos hoje. Deixem seus comentários aí embaixo sobre algo que vocês gostariam de acrescentar sobre o que eu comentei. E claro, se eu falei alguma besteira, por favor, deixem nos comentários. Fora isso, inscrevam-se no meu canal. E agradecendo a audiência, convido-os a entoar comigo a prece que Jesus ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós, Senhor, o vosso reino.
Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e sempre. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos ofensores. Não nos deixeis, Senhor, cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Porque vosso é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Que assim seja. Graças a Deus.